sensibilizar os jovens brasileiros da importância do Enem. O Enem é uma política que garante equidade, que garante democratização no acesso. Eu sempre gosto de lembrar, na época, por exemplo, que eu fiz o vestibular, que ainda era para o vestibular, se eu quisesse fazer um vestibular para a Universidade em São Paulo, eu teria que me deslocar do Ceará até São Paulo para fazer o exame. Hoje, um jovem em qualquer lugar do Brasil pode realizar, pode fazer o Enem para qualquer universidade, em qualquer local do país. Portanto, isso garantiu, além de todas as políticas de acesso da educação pública, das cotas, enfim. Então, primeiro eu queria sensibilizar e o papel da imprensa é importante de levar essa informação até os jovens brasileiros. Depois do esforço que o MEC, mesmo no curto prazo, fez em 2023 no sentido de sensibilizar o incremento, o aumento da tendência de curva da queda da inscrição do Enem. Nós tínhamos quase 500 mil inscritos no Enem de 2023, a mais do que 2022, mas destaco, houve um crescimento de inscrições em praticamente 10% comparado com o ano anterior, no número de inscrições em relação às matrículas do ensino médio na rede pública, e houve uma participação em termos de concluintes, um crescimento de quase 9%. Dito que ainda é muito baixo diante do potencial que nós temos de acesso. Eu queria destacar exatamente isso. Nós temos hoje, e aí eu vou focar um pouco, no geral, como disse o Rubens, é bom colocar isso, nós temos um total de matrículas públicas e privadas em torno de 2.083.000 jovens que estão concluindo o ensino médio no ano de 2023, e que se inscreveram apenas 1.400.000, ou seja, nós tivemos mais de 600 mil jovens que não se inscreveram no Enem, e destes que participaram, apenas 50% dos que estão matriculados concluindo o ensino médio, ou seja, metade dos jovens brasileiros que estão concluindo o ensino médio de 2023 realizaram a prova do Enem. Então, esse é um número que é importante, uma mobilização em relação a isso. Claro, e aí tem uma distorção muito grande entre os estados. Tem estados, repito, com 80%, estado com 41%, 40%, ou seja, um é metade do outro. Então, caberá também aí, vou já falar um pouco dos movimentos que o MEC tem procurado fazer. E quando a gente fala da educação pública, ainda é menor. Nós temos aqui 1.792.000 jovens do ensino público concluintes em 2023, apenas 1.181.000 se inscreveram, portanto 65%, mesmo com o crescimento comparado para 2022, mas 46,7% apenas dos jovens da escola pública do ensino médio brasileiro fizeram o exame, menos da metade. Então, e aí você pode perguntar, qual o motivo disso? Porque tem que pagar a inscrição, mas a inscrição é gratuita. Então, precisa identificar um motivo que esse jovem, e eu vou já falar um pouco das medidas que nós vamos fazer para identificar qual a razão que esse jovem que está concluindo o ensino médio naquele ano não está realizando o Enem. E aí também a mesma forma, tem variações, chega a ter 80% no estado e 29% no outro. Ou seja, menos da metade, ou quase um terço, de um estado para outro. Então, precisamos identificar os motivos em cada rede, em cada estado, e dialogar com as redes para identificar os motivos disso. Então, eu destaco e quero aqui também parabenizar aqueles jovens que tiraram nota 1000 na redação. O MEC está construindo uma política de reconhecimento aos resultados de todos os jovens e professores, Acho que é importante reconhecer e premiar os resultados da educação brasileira, principalmente pública brasileira, do esforço. Portanto, essa também será mais uma das ações importantes que a gente vai implementar aqui no MEC. Eu quero apenas dizer que
Com esse objetivo, nós estamos pensando em algumas ações, já trabalhando em algumas ações. Primeiro, uma grande articulação com as redes, que é a Secretaria de Educação Básica, a gente dialogar, lembrando que nenhuma política pública que vai trabalhar com a educação básica, ela tem resultados efetivos ou sucesso se não for construído com as redes estaduais e principalmente falando em educação do ensino médio. Então é preciso construir com as redes estaduais os motivos, identificar por que o Estado tem 29%, 30% de inscrições dos alunos da rede pública no Enem, né? Portanto, nós já estamos articulando a partir desse resultado, vamos articular com as redes estaduais para que a gente possa mudar, né, e reverter esses números, principalmente em alguns estados, porque cabe aí uma articulação em cada estado, né? Então, isso é um motivo, a liderança do secretário, do governador, enfim, de cada estado, nesse processo educacional. Depois, a ideia também da gente fazer uma pesquisa, e o INEP fará essa pesquisa, para os alunos que se inscreveram, concluintes que se inscreveram no Enem 2023, porque a gente consegue hoje identificar e ter acesso a eles, né? Para saber a razão desses jovens que se inscreveram, lembrando que o número nós tivemos, só lembrar que o número, nós tivemos 1 milhão, só pegar aqui o dado, nós tivemos aqui, do geral, 1.181.000, é o geral? Rubens? Então, o geral é esse, né? O geral, nós tivemos 1.415.000 inscritos e apenas 1 milhão participou. Ou seja, ele se inscreveu e praticamente quase mais de 300, quase 400 mil jovens não foi fazer a prova. Qual o motivo de não fazer a prova, né? Então, a gente quer identificar qual foi a razão. Porque ficou longe da minha casa, porque eu não acredito mais, me desestimulei, achei que eu não estou... Enfim, para que a gente possa tomar as ações baseadas em evidências efetivas, para a gente identificar o que o MEC precisa fazer, o que as redes precisam fazer, para garantir, primeiro, repito, que metade dos jovens que estão concluindo o ensino médio não fizeram o Enem. E depois, por que os jovens que se inscreveram não foram fazer a prova. Então, são duas questões aí que nós precisamos identificar. E como as inscrições do Enem já é em maio, então a gente quer, como é mais complicado eu identificar a pessoa que já está fora do ensino médio, então nós vamos fazer, pelo menos, as pessoas que estão concluindo o ensino médio, identificar o motivo da razão dessa sua desistência. Então, essa é uma votação importante que nós vamos travar nessas próximas semanas, até março, a gente tem um resultado disso. Depois, fazer uma grande campanha, fortalecer ainda mais a campanha nacional do Enem esse ano, né, para a inscrição dos jovens em todo o país.